Olá, eu sou o professor Raimundo Silva. Vamos dar continuidade. 5.2 Segurança de switch. Operação SSH. Tá? O SSH é um protocolo alternativo para Telnet. O Telnet usa texto simples e seguro do nome de usuário e senha, bem como os dados transmitidos. O SSH é seguro, pois não oferece uma conexão de gerenciamento criptografado. Tá? Pessoal, aqui temos uma captura de tela do Wireshark usando o Telnet e aqui do SSH. Se vocês observarem aqui, dê uma olhadinha lá no seu material de estudo, e aqui no Telnet eu sei que está pequeno, talvez você não consiga visualizar direito, mas você pode visualizar aqui, entre outras informações, que é o Telnet que está sendo feito uso, qual é o endereço MAC de origem, o source de origem. Dá para ver que é um equipamento Cisco. O destino, dá para ver que é um equipamento Dell com MAC, né? Não vou ler aqui o MAC todinho, 64, etc, etc. Dá para ver qual é o endereço IP de origem, que aqui é o 9268.10.1. Qual é o destino, o 9268.10.10. Ou seja, qual é a porta que vai ter sido usada, 23, que é a porta do Telnet. Ou seja, uma série de informações que estão trafegando em texto claro pela rede. E quem estiver esninfando a rede, cheirando a rede, observando a rede, capturando os dados, como foram capturados, por exemplo, aqui com esse Wireshark, pode estar estudando e verificando e tentando alguma coisa, né, para poder fazer algum mau uso dos dados. Ao passo que quando esse processo de acesso a esse equipamento é feito através de um SSH, praticamente não dá para ver muita coisa aqui. Não dá pra, aliás, aqui a grosso modo, assim, uma vista grossa, não dá para ver nada, né? Não dá para ver nada. Então, por isso que se diz que o SSH é mais seguro, né, do que o Telnet, que é totalmente em texto claro. Um switch deve ter uma versão iOS K9 no final do nome, que inclui o recurso de criptografia para configurar o uso SSH. Então, você dá o comando show version, ele vai te dizer, olha, que esse switch está funcionando. Essa aqui é a versão do sistema operacional. É o C2960 Lambase K9. K é de criptografia. Então, ele tem a possibilidade de usar o SSH. Ok? Muito bem. Para a configuração do SSH, então, verifique o suporte a SSH, conforme já fizemos com o show version, tá? Show version, perdão. Configure o nome de domínio do IP. Então, você aqui no modo privilegiado, você vai para o modo de configuração global, configure terminal, e você dá o nome de domínio que você vai utilizar na sua rede. IP, domain name, cisco.com. Né? Ele até coloca aqui bem frisado, e o comando geralmente é esquecido, que é usado na geração da chave. Muito bem. Gere pares de chave RSA. Aí você vai dizer aqui, ó, CryptoKey Generate RSA. Aí ele vai te pedir qual é o nome para essa chave aqui, né? Você vai botar, no caso aqui, switch 1, switch1.cisco.com. Ele está te perguntando aqui a quantidade de bits para gerar essa chave. Ele trouxe um padrão 512, mas o administrador que pediu colocou, né, digitou lá 1024. Ele deu enter, ele rodou lá, demorou um pouquinho e gerou as chaves, bacana. Ok? Configure a autenticação do usuário. Ó, observe bem aqui, ó. Você está colocando username, admin, secret, CCNA. Ele está criando um usuário admin e colocando uma senha para esse usuário, tá? Configure as linhas VTY. Então, aqui, ó, line VTY04 para usar sessão remota. Transport input SSH, tá? O padrão seria Telnet, se não colocasse nada, que eu vou colocando agora o SSH. Login local. Esse login local é para quê? Para que ele solicite usuário e senha que você cadastrou aqui, ó. Né? Como se fosse uma pequena tabela, você pode criar vários usuários aí, tá? Username admin, secret, CCNA. Então, login local faz com que seja solicitado esse nome de usuário e essa senha. Ele vai comparar com esse usuário com essa senha. Exit. E no modo de configuração global, dá IP SSH versão 2. E dá o exit, tá? O comando login local força o uso do banco de dados local para o nome de usuário e senha. Muito bem, com isso aqui você já está funcionando SSH para este equipamento. Ok? Para acessar, você vai usar um PUT, por exemplo, vai colocar o endereço IP, evidentemente que esse endereço IP já foi previamente configurado como IP de gerenciamento desse equipamento, 172.17.99.11, tá? A porta você vai botar SSH e quando você der Enter aqui, né, quando você mandar fazer o Open, ele vai te pedir qual é o login
e qual vai ser a password, tá? Aí você vai estar dentro do equipamento, ok? Estando dentro do equipamento, já aqui você pode dar o show IP SSH para verificar que o SSH está ok, funcionando direitinho. E você vai dar show SSH, que ele vai te mostrar as conexões abertas através do SSH, que no caso foi a própria do equipamento que você acabou de fazer a conexão. Então o PC está usando SSH para se comunicar e emitir comandos no switch. Portas não usadas. Pessoal, lembra, eu falei, roteador, tirou da caixa, não vai funcionar nada. Tem que fazer as configurações básicas. O switch já é o contrário. Tirou da caixa, botou no rack, ligou os cabos, ele já vai começar a operação básica dele, que é encaminhar quadros da camada 2. Muito bem. Então, se você não quer deixar as tuas portas do teu switch todas abertas, o ideal é que as portas que não estejam em uso, coloca em shutdown, né? Para que nenhum desavisado chegando em algum lugar da rede com um ponto de rede disponível, pegar um cabo e conecta. O que vai acontecer se não tiver shutdown? A porta vai levantar. Se não tiver outros critérios de segurança, ele já vai estar dentro da tua rede. Ao passo que você dá um shutdown em todas as portas inativas que você não está usando efetivamente, vai estar lá conectado, coloca o cabo, não vai acontecer nada, ok? Então o comando interface range pode ser usado para aplicar uma configuração a várias portas switch de uma só vez. Aqui, ó, desative as portas não utilizadas usando o comando shutdown, tá? Administrativamente derrubado. Segurança das portas, operação. Então, a segurança de portas limita o número de MAC válidos permitidos para a transmissão de dados por meio de uma porta de switch. Se a porta tiver segurança de porta ativada e o endereço MAC desconhecido enviar dados, o switch apresenta uma violação de segurança. O número padrão de endereços MAC seguro permitidos é 1, ou seja, em cada porta do switch ele espera uma máquina conectada, mas lembre que pode estar cascateado com outro switch. Métodos para configurar endereços MAC dentro da segurança de porta. Endereço MAC estático seguro, você vai configurar manualmente. Então, você tem um switch de 24 portas, você vai colocar Port Security, MAC Address e o endereço MAC. Isso em cada porta. Para 24 máquinas, para 24 portas de um switch, até que dá. Mas se você tiver 500 máquinas, você vai coletar 500 endereços MAC para poder fazer essa configuração, switch, port security, MAC address e o endereço MAC de 500 máquinas em 500 portas. É administrativamente complicado de se fazer isso aí, ok? Mas nós temos recursos que podem nos ajudar. Endereços MAC seguros dinâmicos são aprendidos dinamicamente e removidos se o switch for reinicializado. Aqui é o seguinte, você vai dizer, olha, switch, você vai acreditar que todas as portas, todos os MACs que estão chegando nas tuas portas são confiáveis. E mantenha isso como verdade enquanto não for reinicializado. Beleza. Isso é válido, principalmente numa inauguração. Você vai começar a sua rede, bota todas as máquinas conectadas, você sabe, você conectou, você está lá gerenciando, tá? Vamos levantar. Todas as máquinas vão mandar os MACs para o switch. O switch acredita e diz, olha, esse MAC está nessa porta e ele é o válido para funcionar aqui. Se desligar, ele vai perder essas informações. Evidentemente que se desligar e perder não é muito interessante. Então tem mais uma versão, que é o endereço MAC com segurança stick, ou seja, aprendido dinamicamente e adicionados à configuração de execução. No caso, como ele vai ser adicionado à configuração, então se desligar ele não vai perder. Que pode ser salva posteriormente para startup config para manter permanentemente o switch MAC. Então tem aqui switch port security, stick, MAC address, tá? A desativação da aprendizagem stick converte endereço MAC em segurança stick em endereço de segurança dinâmica e os remove da configuração em execução. Então, vamos recapitular aqui basicamente. Eu posso colocar o endereço MAC em cada porta que eu quero, só que isso administrativamente é complicado quando a tua rede cresce, por um switch de 24 portas, 48, mas depois disso a coisa complica. Você pode aprender dinamicamente os endereços MAC e aceitar que eles são operacionais e verdadeiros, mas se desligar vai perder. E tem o stick, que ele vai aprender, vai jogar para a memória RAM e você salvando da copy running config para startup config, fica salvo todos aqueles switches, aqueles endereços MAC nas portas. E só aqueles switches nasquelas portas é que vão poder funcionar, ok?
Então, segurança das portas, modos de violação. Você tem a proteção, você tem a restrição e você tem desligar a porta. Proteger. Os dados de MAC de origem desconhecidos são descartados. Uma notificação de segurança não é apresentada pelo switch. Restringir. Dados de endereço de MAC de origem desconhecidos são descartados. Uma notificação de segurança é apresentada pelo switch e os incrementos de contagem de violação. Desligar. A interface modo padrão. Esse aqui é o padrão, tá, pessoal? Ou seja, se eu tenho numa porta de um switch configurado para receber a máquina A, mas quem me aparece lá é a máquina B, ele desliga aquela porta. Por quê? Porque tem uma violação. Era para estar acessando a máquina A, mas quem acessou foi a máquina B. Como é que ele identifica isso? O endereço MAC. É pelo endereço MAC. Camada 2 do modelo OSI trabalha com MAC, não trabalha com IP. Então, a interface modo padrão fica desativada por erro e o LED da porta é desligado. Os incrementos de contagem de violação. Emite o comando shutdown e, em seguida, o comando no shutdown na interface para tirá-la do estado desativado. Ou seja, recapitulando o que ele está dizendo aqui. Foi configurado que na porta 1 de um determinado switch ele deve receber o endereço MAC na máquina A. Um belo dia, me aparece lá a máquina B. O que ele faz? Desliga aquela porta. Você é notificado. Não está funcionando, então não sei o que. Você vai verificar, a porta está desativada porque houve uma violação. Para reativar essa porta, você vai dar shutdown nela e no shutdown. Tem que dar os dois. Você derruba a porta, mesmo ela já estando desligada, e reativa novamente. Ok? Então, muito bem. Modos de violação. De proteção, de restrição e shutdown. Se encaminha o tráfego, nenhuma. Envia mensagem de syslog, só restrict. Exibe mensagem de erro, nenhuma. Aumenta o contador de violação, só os dois últimos, restrição e shutdown, e fecha a porta, apenas o shutdown. Ok, pessoal? Muito bem. Configuração de segurança das portas, características. Segurança de porta, desativa a porta. Número máximo de endereço MAC seguro, 1, mas é configurável. Modo de violação, desativar. A porta desativada quando o número máximo de endereço MAC seguros é excedido. Aprendizagem do endereço stick está normalmente desabilitado. Muito bem. Então, antes de configurar os recursos de segurança de porta, coloque a porta em modo de acesso e use o comando de configuração da interface Switch Port Security para ativar a segurança de uma porta. Então, vamos observar aqui, essa porta aqui, esse MAC, nessa porta 18, no switch, você vai passar para o modo de configuração de interface, 0/18. Você diz que o switch está no modo de acesso, modo de access, e você diz switch port mod security. Olha, vou trabalhar com ela em port security. Esse é o padrãozão, tá? O erro de configuração mais comum é esquecer este comando, switch port security. Muito bem, também você pode colocar algumas variantes, alguns comandos a mais. Você vai colocar, além, aqui na porta 19, do modo access e no modo switch port security, vai colocar switch port security máximo 10. Porque se você não colocar, ele vai assumir para uma máquina. Se você tem aquela porta cascateada e nesse cascateamento vem 10 máquinas, você tem que colocar aqui no máximo 10 naquela porta. Senão a primeira que entrar é que vai funcionar, nenhuma outra. Switch port security MAC Elders stick. Para que isso aqui? Ele vai aprender essas 10 portas, vai salvar na memória RAM. Você salvando copy, running config, startup config, fica esses MACs todos gravados na startup. Quando desligar o equipamento e ligar novamente, vai estar tudo configurado. Ok? Muito bem. Ele ressalta que o erro de configuração mais comum é esquecer este comando. Muito bem. Use o comando show port security interface para verificar o número máximo de endereços MAC permitidos em uma porta específica e quantos destes endereços foram aprendidos dinamicamente usando o stick. Então, aqui na 18, o máximo que vai permitir é uma máquina, porque você não colocou nenhum valor, ele assume 1, lembra? E, por enquanto, não foi associada ainda a máquina, ou seja, ela está desligada, né? Ela foi desligada ainda. Isso a gente vê que, embora ela tendo plugada, ela estava plugada aqui, tá? Mas ela está desligada, porque ainda não foi associada a nenhum endereço MAC aqui stick, tá? Show port security interface fecha Ethernet 0/19, no máximo 10, e já teve uma máquina conectada, que provavelmente é aquela que está mostrada lá no slide. Muito bem, use o comando show running config para ver endereços MACs aprendidos adicionados à configuração. Então, se você deixa na porta 19, que já aprendeu um, não foi ela que aprendeu um, então o show run begin fecha Ethernet 0/19 vai te mostrar os comandos que nós colocamos
e o comando que ele aprendeu. Olha, ele aprendeu, isso aqui é o MAC da máquina que foi associada, a primeira máquina que chegou, e ele já aprendeu, já colocou aqui, já carimbou, né? Vamos dizer assim. Show comando, show port security address, mostra os endereços MAC que são aprendidos em uma porta específica, tá? Então, show port security address, ele mostrou aqui, ó, que na porta 18 é uma porta de segurança dinâmica e aqui uma segurança stick, né? Observa que o stick nós demos aqui no comando, vamos voltar aqui rapidamente, tá? Apenas na porta 19. Na porta 18 demos só o switch port e port security. Ficou o padrão, tá? O padrão ele não salva. O padrão não é o stick. Muito bem. Mensagem de console de exibição são exibidas quando ocorre uma violação de segurança. Isso aqui, quando você está na porta de console, vai aparecer essa mensagem quando der uma violação. Então, aqui está dizendo, olha, houve uma violação detectada na porta 18, tá? E essa violação ocorreu que eu tive que fazer um shutdown. Foi estado mudado para down da porta 018, né? Uma violação de segurança ocorreu na porta 18. Verifique o status da porta e as configurações de segurança da porta. Show interface FA018 status e show port security interface fecha internet 0/18. Tá? Não ative novamente uma porta até que as ameaças de segurança sejam investigadas e eliminadas. Obviamente, se houve uma violação, aí você faz lá o quê? Vou dar aqui shutdown e não shutdown. Aí mais tarde, outra violação. Shutdown, não, você tem que saber o que está acontecendo, o que está violando lá. O que está causando aquela queda, né? Observe que você deve primeiro desligar a porta e em seguida emitir o comando no shutdown. Ou seja, primeiro o shutdown e depois o no shutdown. Para usar a porta em particular novamente, depois que ocorrer uma violação de segurança. Aqui, ó. Interface fecha internet 0/18. Foi a porta que deu aquele erro. Temos shutdown e depois o no shutdown para levantar. Muito bem. Com isso, a gente conclui o nosso capítulo. Nos encontramos em outro momento. Até mais.